Sexta lição de Unsrichiano. Sexta Lektion. O tema de hoje são perguntas sim, não. Jo, ne, froa. Para fazer esse tipo de pergunta, precisamos aprender sobre a inversão de sujeito e verbo. Inversion von Subjekt und Verb. Essa inversão leva a outro ponto que resulta disso, os pronomes enclíticos. Enclítische Pronoma. Vamos lá, então. Perguntas sim, não são aquelas que, como o nome já dá a entender, esperam sim ou não como resposta. Em português, esse tipo de pergunta é feita simplesmente trocando a entonação da frase. Em frases afirmativas, usamos um tom descendente, ou seja, o tom da voz cai ao final da frase. O gato é preto. A criança dorme. O homem bebe cerveja. A água está suja. Para transformar em pergunta, só alteramos para um tom ascendente, ou seja, um tom de voz que sobe ao final da frase. O gato é preto? A criança dorme? O homem bebe cerveja? A água está suja? As formas afirmativas dessas frases em Unsrichiano são: Die Katz ist schwarz, das Kind schläft, der Mann trinkt Bier, das Wasser ist dreckig. Mas veja o que acontece ao transformá-las em perguntas. Ist die Katz schwarz? Schläft das Kind? Trinkt der Mann Bier? Ist das Wasser dreckig? Além do tom ascendente que também ocorre no português, outro fenômeno é que o verbo é trazido para o começo da frase. Ou seja, ocorre uma inversão do sujeito e do verbo. Em Unsrichiano é o verbo que começa frases que são perguntas do tipo sim, não. Vamos a mais uns exemplos. Die Spinne ist groß. A aranha é grande. Ist die Spinne groß? A aranha é grande? Die Spinne, a aranha, gênero feminino. Plural, die Spinne. Há duas respostas esperadas a essa pergunta. Jo, ia ou ne. A palavra para sim em Unsrichiano é jo ou ia. Você pode usar a palavra ja também, como em alemão padrão, mas soa meio estrangeiro, digamos assim, pois fica parecendo uma tentativa de puxar algo da forma padrão para dentro do Unsrichiano. Além disso, ja muitas vezes é usado como uma interjeição em Unsrichiano, algo como bem. Vou tratar disso melhor em outra aula. Minha sugestão é evitar responder com ja e preferir jo ou ia. Já a palavra para não é ne, simplesmente. Packt man Brot? O homem assa pão? Paca é o verbo assar. É um verbo regular, então não vou mostrar a conjugação toda aqui. Das Brot, o pão, gênero neutro. Plural, die Brot. Ia, der packt Brot. Sim, ele assa pão. Esse die Katze Fleisch? Os gatos comem carne? Ou os gatos estão comendo carne? Das Fleisch, a carne, gênero neutro. Essa palavra não tem plural. Ne, die essen Ração. Não, eles comem ração. Die Ração, a ração, gênero feminino. Plural, die Ração. É simples, né? Apenas troque o verbo e o sujeito de lugar na frase e você transforma uma afirmativa numa pergunta. Mas aqui mostrei só frases de exemplos onde o sujeito é um substantivo. Quando o sujeito é um pronome pessoal, as coisas ficam um pouquinho mais complexas e precisamos tratar dos chamados pronomes enclíticos. Se você está gostando do conteúdo, aproveite e se inscreva. Os pronomes também invertem de posição com o verbo como qualquer outro tipo de sujeito. Não tem nada de estranho nessa parte. Sie ist böse. Ela está brava. Para formar uma pergunta, invertemos e temos ist sie böse? Ela está brava? Essa frase está correta. Não tem nada de errado com ela. Mas ela soa um pouco estranha, porque na fala normal existe uma pequena diferença. Quando eu apresentei a forma do acusativo dos pronomes pessoais, eu mostrei como as formas da terceira pessoa, ihn, sie, es, sie, costumam ser pronunciados de forma átona, ficando an, se, certo? Uma frase como ich sehe ihn
Eu o vejo, por exemplo, costuma ser falada como ich sehe ihn. Bem, quando o pronome está no nominativo, ou seja, é o sujeito da frase, e inverte a posição com o verbo, uma coisa parecida ocorre com essas formas no nominativo. Elas também enfraquecem, tornando-se átonas. As transformações são as seguintes. Ich continua ich. Tu continua tu, mas por causa da pronúncia átona, o U acaba ficando curto. Em vez de tu, dizemos só tu. É se transforma em A, pronunciado como qualquer ER átono, igual a um A. Se torna S. Es se torna S, apenas um S. Meia se torna Ma. Teia se torna Ta. E se torna S. Agora perceba esse hífen aí antes dos pronomes. Ele indica que os pronomes são enclíticos, ou seja, eles grudam no final do verbo como se fossem uma sílaba adicional dele, sendo pronunciados com ele como se fossem uma só palavra. É igual ao que ocorre no português quando colocamos um hífen em pronomes oblíquos enclíticos, algo que chamamos de ênclise. Lembra das próclises, mesóclises e ênclises? Amo-te é uma ênclise. Te aí é um pronome enclítico, porque ele é pronunciado como uma sílaba extra da palavra amo. Amo-te soa como uma palavra só. É o mesmo caso com o uns reikiano aqui, mas vamos ver isso na prática. Ich bin spät. Eu estou atrasado. Spät significa tarde ou atrasado. Ao transformarmos numa pergunta, a frase fica Bin ich spät? Bin ich soa como uma palavra só. Bin ich spät? Agora preste atenção aqui. Ich lese ein Buch. Eu leio um livro. Ao transformarmos numa pergunta, fica Lese ich ein Buch? Perceba como lese perdeu o E final. Ich lese ein Buch. Lese ich ein Buch. Verbos E sempre perdem o E final quando recebem um ich enclítico. Tu packst ein Polo. Você assa um bolo. De polo, o bolo, gênero masculino. Plural, de polos. Como pergunta fica packst du ein Polo? Muitos falantes reduzem o tu ainda mais para um t, ficando então packst ein Polo? Mas para evitar variações excessivas na ortografia, eu sempre grafo essa forma com um U mesmo. Mas você pode, se quiser, falar t em vez de tu. Er schneidet ein Fisch. Ele corta um peixe. De Fisch, o peixe, gênero masculino. Plural, de Fisch. Aqui temos o verbo schneiden, cortar. Esse eu vou conjugar completo porque ele tem uma peculiaridade. Ele é um verbo E-típico, então as terminações de cada pessoa se aplicam. Ich schneide, du schneidest, er schneit. E aqui está a peculiaridade. Como a raiz já termina num D, que é a terminação usada aqui, você não acrescenta um D extra. Meia schneide, teia schneit. Aqui, novamente, como já existe um D, você não põe mais um e só usa a raiz sozinha. Se schneide. Um D entre vogais é pronunciado como um R pela maioria dos falantes, como eu já comentei nos vídeos sobre a pronúncia. Por isso, é mais comum ouvir schneide em vez de schneit. Vamos então pegar essa frase, er schneit Fisch, e fazer a inversão. Schneider Fisch? Preste atenção na forma como eu pronunciei. Schneider Fisch? Como o pronome se comporta como uma sílaba adicional do verbo, o D acabou ficando entre duas vogais e, como consequência, é pronunciado como um R. Dizemos er schneit, mas schneira. Vamos em frente. Sie springt. Ela corre. Springen significa correr. É um verbo regular, então não vou conjugar inteiro aqui. Springt sie? Ela corre? Es hat Bang. Ela, a menina, tem medo. Die Bang, o medo, gênero feminino. Essa palavra não tem plural. Hat Bang? Ela tem medo? Veja como es vira só um S mesmo. Nem mesmo é uma sílaba extra no verbo, é só uma consoante extra mesmo.
Mas veja esse outro exemplo. Es ist dreckig. Ela, a criança, está suja. Ist es dreckig? Ela está suja? Aqui, es se manteve como uma sílaba inteira e não como um simples S. Isso é consequência do verbo já terminar em S. Nesses casos peculiares em que a terceira pessoa termina em S, o que só existe com verbos irregulares, o es continua us, por eufonia, porque se ficasse só um S, ele desapareceria completamente ao se fundir com o S do verbo. Não podemos dizer ist dreckig, precisa ser ist es dreckig. Continuando, meia paca tos, nós assamos biscoitos. Tatos, o biscoito, gênero masculino. Titos, os biscoitos. Paca matos, nós assamos biscoitos. Aqui também temos um caso especial com verbos N. Veja esse exemplo. Meia sin passof, nós estamos bêbados. Passof significa bêbado. Aqui na inversão ocorre outra peculiaridade. Perceba. Sima passof, estamos bêbados. Em verbos N, quando meia se torna enclítico como ma, o M no começo dessa palavra altera o N no final do verbo para um M. Dizemos sima e não sinma. Isso ocorre em todos os verbos N. Vamos ver mais um exemplo disso. Meia honen Hund. Nós temos um cachorro. Homan Hund. Nós temos um cachorro. Sigamos. Ihr seid fertig. Vocês estão prontos. Fertig significa pronto, preparado. Seid ihr fertig? Vocês estão prontos? Perceba como aqui o D não é pronunciado como um R porque, mesmo que pronunciemos um D só, há dois Ds aqui. E nenhum deles fica entre duas vogais, já que de um dos lados sempre tem uma consoante. É o outro D, mas é uma consoante. Nunca dizemos saira. A pronúncia é saita. Teia citas. A senhora o vê. Citas. A senhora o vê? Veja aqui como tanto teia é reduzido a tá por ser enclítico, quanto es é reduzido a us por estar no acusativo. Como consequência, a frase inteira soa mais ou menos como uma palavra só. Citas. O no começo de us acaba se fundindo na pronúncia rápida com o tá. Citas. Mas vamos em frente porque estamos quase no final. Sie sind verheiratet. Elas são casadas. Verheiratet significa casado. Sind sie verheiratet? Elas são casadas? E vamos à recapitulação. Quando um pronome pessoal inverte de lugar com o verbo, ele se gruda ao final do verbo, se tornando enclítico, e é pronunciado de forma átona como se fosse um sufixo extra do verbo. Ich se torna ich, tu se torna tu, podendo ser pronunciado t também. Eia se torna a, si se torna s, es se torna s, meia se torna ma, teia se torna tá e si se torna s. Quando ich é acrescentado no final de um verbo e, o e no final do verbo desaparece. Quando s, a forma enclítica de es, é acrescentado ao final de um verbo irregular terminando em s também, ele continua us em vez de reduzir apenas para um s, como em outros casos. E quando ma, a forma enclítica de meia, é acrescentado ao final de um verbo n, o N do verbo se transforma num M por influência do M inicial em ma. Lembre-se de conferir meu Instagram para conteúdo adicional de Unsrikiano. O link está aí na descrição do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu apoio com um like. E se você ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Aproveite e ative o sininho também, que logo logo você já será um falante avançado de Unsrikiano. Nos encontramos na próxima aula. Até mais. Pispal!